Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de um conteúdo que eu gostei muito, particularmente, que é sistema digestório. E lembrando, isso aqui é uma videoaula ainda de conteúdo da AV1, que pelo tempo ter sido corrido, o pessoal pediu para a gente tentar fazer primeiro as mais necessárias para depois fazer os conteúdos retroativos, né? Então eu tô enviando aqui para vocês do mesmo jeito, porque é bom sempre revisar. Então vamos lá, sistema digestório. O sistema digestório compreende boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Lembre-se que a faringe, ela pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então vamos lá, começa pela boca, porque é através da boca que a gente começa a diminuir os alimentos, como assim, uma maçã, por exemplo. Ela é grande, você vai, mastiga ela, transforma ela em partes menores para poder fazer todo o resto do processo. Então vamos lá. Definição: é um tubo oco que se estende da cavidade bucal até o ânus, ou seja, de cima até embaixo, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas do trato digestório incluem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Beleza? Então vamos lá. As funções: aproveitamento das substâncias alimentares que asseguram a manutenção dos processos vitais do organismo, ou seja, obtenção de energia, que é através dos alimentos também, transformação mecânica e química de macromoléculas alimentares ingeridas em moléculas de tamanhos e formas adequadas a serem absorvidas pelo intestino. Isso acontece desde a nossa boca, quando a gente começa o processo de mastigação, que faz com que os alimentos fiquem menores. Transporte dos alimentos digeridos, águas e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos juntamente com os restos de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas da luz do intestino. Ou seja, o que a gente faz, são as excretas, é o famoso cocô. Ações: mastigação, desintegração parcial dos alimentos, ou seja, é o que eu falei, a gente vai transformar eles em partes menores. Deglutição, condução dos alimentos através da faringe para o esôfago. A gente tem aqui, a faringe não está nessa imagem, mas ela fica, não vai dar para vocês verem. Abaixa um pouquinho da boca, a faringe está ali. Da faringe ao esôfago é deglutição. Ingestão, introdução do alimento no estômago. Digestão, desdobramento do alimento em moléculas mais simples. Absorção, processo de aproveitamento das substâncias alimentares realizado pelo intestino. Quem realiza esse processo? O intestino. Defecação, eliminação de substâncias não digeridas do trato gastrointestinal. Passando um pouco adiante, funções dos órgãos anexos. Pâncreas é um órgão situado atrás do estômago que produz o suco pancreático, que é lançado no duodeno. O pâncreas produz também a insulina, importante, tá, gente? Guardem isso, que é lançada diretamente no sangue. A insulina é produzida por grupos especiais de células do pâncreas, chamadas ilhotas. Ilhotas de isso aí. Ela controla a concentração e o aproveitamento de açúcar. Então, geralmente, quando as pessoas têm diabetes, a gente vai ter uma deficiência nessa parte. A boca. Compreende a boca, a bochecha, palato duro, que é a parede superior, palato mole, que é a parede posterior. Se vocês pararem para conseguirem colocar a língua mais lá atrás, vocês vão perceber que lá é mais molinho, enquanto a parede superior, ou seja, o céu da boca, é mais molinho, é mais duro, quer dizer, a língua, úvula e dentes. Aí a gente tem ali do lado, a gente tem ali, ó, o palato mole, o arco palato grosso, a tonsila palatina ou amígdala, etc.
As funções da boca, bochechas. Delimitar a cavidade bucal e proteção da arcada dentária. Palato duro. Separar a cavidade bucal da cavidade nasal. Separar ambos. E dar sustentação óssea para a arcada dentária superior. Palato mole. Delimitar posteriormente a cavidade bucal e a fonação, ou seja, a nossa voz. Língua. A gente já sabe, o paladar, fonação. O macroprocessamento alimentar, porque quando a gente está mastigando, é a língua que vai fazendo todo aquele processo de mexer a saliva e tudo mais, para poder o organismo, facilitar o nosso organismo. Deglutição, a úvula. Fechamento da glote e fonação para a passagem do alimento. E os dentes, mastigação, fonação e também estética. Aí a gente tem aqui a anatomia da deglutição. O alimento entrou lá na boca, passou, a língua empurra esse alimento. Aí, agora dá para ver. Vai passar pela faringe. Aí tem ali a epiglote fechou, vai passar para o esôfago. Aí a gente tem aqui, o alimento entrou, passou pela língua, a língua empurrou ele para trás, vai passar da faringe para o esôfago e assim por diante. Agora vamos lá, a faringe. É um tubo que se estende da boca até o esôfago, revestida externamente por músculo e internamente é forrada pela mucosa faríngea, um epitélio liso que facilita a rápida passagem de alimento. Por isso que ele tem que ser liso, para fazer essa facilitação da passagem do alimento. O movimento do alimento da boca para o esôfago é realizado pelo ato da deglutição. A deglutição é facilitada pela saliva, foi o que eu falei anteriormente, e muco, e envolve a boca, a faringe e o esôfago, epiglote. Vamos lá, as divisões anatômicas da faringe. A gente também já falou sobre isso no sistema respiratório. A gente tem a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe. A nasofaringe situa-se atrás, um pouco atrás do nariz e acima do palato mole. Esse diferencia das outras duas partes por sua cavidade permanecer sempre aberta. Esta porção da faringe não faz parte do sistema digestório, pertence apenas ao sistema respiratório. Viram que eu falei? A faringe ela faz parte do sistema respiratório, mas como ela se divide em 3 partes, essa primeira parte já não faz parte do sistema digestório. Orofaringe estende-se do palato mole até o osso ióide. Em sua parede lateral encontra-se a tonsila palatina. A hipofaringe ou a laringofaringe estende-se do osso ióide à cartilagem cricoide. O esôfago é um tubo fibromúsculo mucoso que se estende entre a faringe e o estômago, ou seja, é esse cara que dá a ligação para o alimento sair da faringe e chegar até o estômago. Se localiza posteriormente, ou seja, atrás da traqueia, começando da altura da 7ª vértebra cervical, ou seja, C7. Perfura o diafragma pela abertura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. Mede cerca de 25 centímetros de comprimento, ou seja, quase uma régua. Divisões anatômicas do esôfago: porção cervical, porção torácica e porção abdominal. É aquela mesma história: porção cervical, porção torácica, porção abdominal, beleza? A presença de alimento no interior do esôfago estimula a atividade peristáltica e faz com que o alimento mova-se para o estômago. O que seria o peristaltismo? O peristaltismo é um movimentozinho que o esôfago vai fazer aqui, ele vai pressionando, o alimento está aqui na frente, aqui já é a parte de trás. O esôfago vai,
pressionando até esse alimento ir para frente. As contrações são repetidas em ondas que empurram o alimento em direção ao estômago. Ocasionalmente, o refluxo do conteúdo do estômago para o interior do esôfago causa azia. Todo mundo já sentiu isso um dia na vida. A sensação de queimação é um resultado da alta acidez do conteúdo estomacal. O refluxo gastroesofágico se dá quando o esfíncter esofágico inferior não se fecha adequadamente após o alimento ter entrado no estômago. O conteúdo pode refluir para a parte inferior do estômago. Ou seja, a gente tem, isso também acho que não vai dar para vocês verem, eu vou tentar trazer alguma imagem. A gente tem aqui, ó, os esfíncterzinhos são uns negocinhos assim. Aí eles abrem, passou o alimento, ele fecha. Só que nesse caso, o esfíncter não fechou totalmente, então o alimento volta. Estômago. Situado no abdômen, abaixo do diafragma, anteriormente ao pâncreas, superiormente ao duodeno, à esquerda do fígado, parcialmente coberto pelas costelas, é porque ele fica mais ou menos aqui embaixo, localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, entre o fígado e o baço. Agora vamos lá. O estômago é um segmento mais dilatado do tubo digestório, em virtude dos alimentos permanecerem nele por algum tempo, sendo reservatório entre o esôfago e o intestino delgado. Funções digestivas: digestão do alimento, secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestóridas e ácido, secreção de hormônios gástricos, regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado, a absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. O intestino delgado, aproximadamente 7 metros de comprimento. Começa no piloro e termina na conjunção ilio-cólica. Principal compartimento digestivo. Grande área de digestão e absorção de nutrientes. Divide-se anatomicamente em duodeno, jejuno e íleo. Respectivamente nessa sequência que ele se encontra dentro do nosso corpo. Aí a gente tem esse pedacinho aí, a gente tem essa ilustração, né? Botamos de várias cores para poder ficar de fácil acesso. Aí a gente tem ali, ó, o duodeno, tá começando ali em azulzinho. A gente tem esse outro pedaço ali em rosinha, que é o jejuno, e mais abaixo a gente tem o íleo, que se liga ao reto para poder fazer a secreção, beleza? Então vamos lá, o duodeno. Primeira porção do intestino delgado, comprimento de aproximadamente 25 centímetros, 12 dedos, ou seja, novamente é quase uma régua. Recebe o suco produzido pela vesícula biliar, ou bile, através do ducto colédoco. Recebe o suco pancreático através do ducto pancreático. Aí a gente tem aqui, ó, o pâncreas. A maioria das pessoas possuem apenas um duto ou ducto pancreático. Entretanto, algumas pessoas têm um duto pancreático acessório, chamado ducto de Santorini, que se conecta diretamente com o duodeno. Aí agora a gente vem para o jejum. É a parte do intestino delgado que faz continuação do duodeno, beleza? Recebe este nome porque sempre que é aberto se apresenta vazio, ou seja, jejum, entendeu? É mais largo, aproximadamente 4 centímetros. Sua parede é mais espessa, mais vascular e de cor mais forte que o íleo. O íleo é o último segmento do intestino delgado que faz continuação ao jejum. Recebe este nome por relação com o osso ilíaco. É mais estreito e suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas que o jejum. Distalmente, o íleo desemboca no intestino grosso, num orifício que recebe o nome de ósteo iliocecal. Intestino grosso mede aproximadamente 1,5 metros, se estende do íleo até o ânus. Está preso à parede do abdômen pelo mesocolo. O intestino grosso é mais calibroso, ou seja, ele é maior
que o intestino delgado, por isso recebe este nome. O calibre vai gradativamente afinando conforme vai chegando ao canal anal. Aí a gente tem aqui, ó, o intestino grosso, tem o seco, a gente vai ter os cólons, o reto e o ânus. Então vamos lá, começando aqui do seco. Lá embaixo a gente tem apêndice, aí a gente tem o seco. Aí a gente tem subindo o cólon ascendente. Tudo que ascende vai o quê? Para cima. A gente tem o cólon transverso, que é o que está passando aqui em horizontal. A gente tem o cólon descendente, ou seja, ele está descendo. A gente vai ter o reto e o ânus, beleza? O intestino grosso, o seco. Segmento de maior calibre do intestino. Se comunica com o ilho. Aí a gente vai ter as válvulas para impedir o refluxo, localizada na junção do ilho com o seco. Válvula ilho secal, beleza? E a gente tem ali o apêndice vermiforme, que algumas pessoas têm um azar com esse cara, né? Então vamos lá. O apêndice vermiforme. Estrutura vestigal remanescente da evolução. Crescimento populacional benéfico da microbiota do cólon. 5 a 10 centímetros de comprimento. Se localiza no quadrante inferior direito do abdômen. É um tecido linfóide abundante. Ele faz parte também do sistema imunológico, participando do reconhecimento dos alimentos. E aí a gente tem o caso da apendicite, né? Foi o que eu falei, que algumas pessoas têm um azar, que chega, algumas pessoas até entram em cirurgia ou para retirar antes de acontecer algo mais grave, ou para retirar já quando estourou, infelizmente. A gente tem os cólons, beleza? O cólon ascendente, como eu disse, é aquele que sobe. É a segunda parte do intestino grosso. Sobe pelo lado direito do abdômen, a partir do seco, e se curva para a esquerda na flexura direita do cólon, ou flexura hepática. Cólon transverso é a parte mais larga e mais móvel do intestino grosso. Ele cruza o abdômen a partir da flexura direita, eu prefiro falar flexura hepática, tá, gente? Do cólon até a flexura esquerda do cólon, onde curva-se inferiormente para tornar-se o cólon descendente. Aí o cólon descendente desce a partir da flexura esquerda do cólon para a fossa ilíaca esquerda, onde ele é contínuo com o colo sigmoide. O colo sigmoide é caracterizado pela sua alça em forma de S. De comprimento variável, o colo sigmoide une o colo descendente ao reto. A terminação das tênias do colo, aproximadamente a 15 centímetros do ânus, indica a junção do reto sigmoide. Então vamos voltar à imagem aqui, ó. Essa imagem é perfeita. A gente tem aqui, ó, o cólon ascendente. A gente tem aqui a flexura hepática, que é a curva, o cólon transverso. A gente tem aqui, ó, a outra flexura, a flexura esquerda, no caso. Aí descendo aqui a gente tem o cólon ascendente, ó. Cadê minha seta? Aqui, ó, o cólon ascendente. A gente tem aqui o cólon sigmoide, que imita um S. A gente tem depois o reto e o ânus. Então, ó, flexuras. A gente tem a flexura hepática, que é a direita, que está entre o cólon ascendente e o cólon transverso, que é essa primeira ali, ó. Tá subindo, fez a curvinha, é a flexura hepática. Aí a gente tem a flexura esquerda ou flexura esplênica. Eu prefiro falar flexura hepática e esplênica, tá? Porque eu aprendi assim, foi melhor para mim. Entre o cólon transverso, ou seja, entre esse cara, e o cólon descendente. Ela tá aqui, ó. Ela é essa curvinha. Beleza? A gente tem agora o reto e o ânus. O reto é a porção final do intestino. O ânus é um esfíncter constituído por fibras musculares circulares. Para ocorrer a defecação, o esfíncter anal deve estar relaxado. Ou seja, na hora da gente fazer lá as nossas necessidades, ele está relaxado para a gente poder defecar, beleza? Funções do intestino grosso: absorção de água e de certos eletrólitos, síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais, armazenamento
temporária dos resíduos, ou seja, das fezes, e eliminação de resíduos do corpo, que é, no caso, eliminar as fezes. A gente tem aqui, ó, o intestino grosso faz o peristaltismo, absorve água, faz constipação. Então, essa foi mais uma videoaula nossa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer aqui, daquele mesmo esqueminha do Paint, eu vou tentar trazer, ó, todo o caminho que eu... Deixa eu voltar lá na primeira imagem. Aqui, ó. Eu pretendo trazer para vocês todo o caminho que o alimento faz, desde a boca até o ânus. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês o meu telefone, o meu e-mail aqui, ó. Quem quiser é só anotar, é só me mandar uma mensagem. Peraí, deixa eu achar. Então tá aqui, ó, meu contato, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Fique à vontade para me mandar mensagem. Essa é uma matéria, esse conteúdo especificamente eu também gostei muito. Esse sistema muscular foram as melhores partes para mim. Então espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Nesse caso, tenha relembrado, né, algumas coisas que a Natasha já falou. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ou e-mail. Fiquem à vontade, foi um prazer e até a próxima videoaula. Valeu!